Tá começando mais um Você Pode, um espaço de conversa, acolhimento e pertencimento para famílias que vivem desafios únicos. Nos últimos meses, a gente tem visto uma sequência de notícias muito difíceis no Brasil. Casos de feminicídio, violência doméstica, agressões dentro de relacionamentos. Dados recentes mostram que cerca de 4 mulheres são assassinadas todos os dias no país por motivo de gênero. E quando a gente olha com mais atenção para muitas dessas histórias, percebe uma coisa em comum. Essas tragédias quase nunca começam de repente. Elas costumam ser o resultado de uma escalada. Primeiro vêm os episódios de raiva, as explosões emocionais, o descontrole, as humilhações e a agressividade, até que a violência se instala. Por isso, hoje a gente quer abrir uma conversa muito importante sobre a raiva, sobre a perda de controle emocional e sobre quando esse comportamento pode indicar um transtorno psicológico, porque entender esses sinais pode ser o primeiro passo para interromper ciclos de violência. E para essa conversa a gente recebe a psicóloga Juliana Morillo. Ju é psicóloga, clínica há mais de 20 anos, especialista em psicologia clínica e é responsável pela Clínica Aion em São Paulo. Atua há mais de uma década no estudo e no tratamento do transtorno explosivo intermitente, o TEI. Esse trabalho acontece no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, um dos centros mais importantes do país em pesquisa e tratamento em saúde mental. A Juliana também tem formação em terapia cognitivo-comportamental pela USP, especialização em neurociências e comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul, além de formação em terapia familiar e de casal. Ou seja, é uma profissional que une experiência clínica, pesquisa científica e um olhar muito profundo para as relações humanas e para o funcionamento emocional das pessoas. Ju, nossa, que currículo, não? Fora o seu emocional, que deve ser também, tem que ter um controle para atender, para ver o que está acontecendo na vida do ser humano e tudo mais. Sim. Então seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente hoje e trazer um tema tão importante, um tema tão atual, que é a raiva, né? E que você lida com isso o dia inteiro e vê notícias, e além, depois do profissional, você lida isso em notícias, em amigos. Então é um tema muito profundo, que eu costumo dizer, tem alguns temas que a gente traz para cá, que já fica o convite número 2, para a gente poder ainda falar mais sobre esse assunto, né? Então, obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Cassandra, poder passar essas informações, né? Tão importantes, né? Então, para começar, Ju, quem não sente raiva, né? Quem não tem esse sentimento que vem na explosão, ou alguns guardam, mas em que ponto essa emoção deixa de ser algo humano e pontual, mas começa a ser uma dificuldade de controle emocional e merece atenção psicológica? Porque esse sentimento todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Mas quando a gente merece dar um highlight, fala, não, aí agora é uma atenção profissional. Exatamente, é isso mesmo. Não tem como a gente não sentir raiva, já começa por aí, né? Vou explicar de uma forma bem simples. A raiva natural, a raiva normal, a raiva saudável, ela informa. A raiva problemática, ela destrói. Então, a gente vai observar as consequências disso. Então, a raiva é uma emoção natural que tem uma função, a função de proteção, a função da gente conseguir manter as ameaças distantes de nós, né? A função da gente conseguir colocar limites. Então, ela é importante, ela vem como uma informação do nosso corpo para dizer, olha, coloca um limite aqui, que isso está te machucando. Quando eu consigo fazer isso de uma maneira que não machuca o outro, que não destrói, então isso é bom. Então, por exemplo, imagina que eu estou almoçando num restaurante que aceita pets, e eu não tenho pets, mas vem um cachorrinho e começa a me pedir comida na hora que eu estou almoçando. Aquilo me gera um incômodo, aquilo me gera, né, raiva. Eu queria estar aqui tranquilamente almoçando e tem um cachorro me atrapalhando. Se eu vejo aquela cena, ou sinto aquela cena e vou, né, até aos tutores do cachorro e digo, olha, você poderia estar com ele aí, né, pode segurá-lo que ele está lá me pedindo comida, de uma forma educada, de uma forma gentil,
tá tudo bem, eu tô colocando um limite, tô informando que aquela situação... Educadamente, respeitosamente. Aquilo me incomoda e peço para o outro que faça algo a respeito. Agora, se eu começo, sai cachorro e chuto o cachorro, isso já tá falando sobre uma raiva que merece uma atenção. Ou seja, eu não sei como lidar com aquela emoção que eu sinto e faço de uma maneira que acaba sendo prejudicial para o outro, ou até mesmo para mim, né? A raiva, às vezes ela não é externada, mas também faz mal quando você guarda. Né? Então tem essa questão, vem a raiva, mas muitas pessoas também seguram a raiva. Isso causa, deduzo e vejo, sinto às vezes que isso prejudica a saúde de quem sente também. Muito, muito. Então, até a literatura diz, né, que existe a raiva para fora, essa que a gente externa, e a raiva para dentro, essa que a gente engole. E que problemas de saúde física estão mais ligadas à raiva para dentro do que à raiva para fora, né? As duas são raivas que são problemáticas, né? Quando elas saem dessa maneira, a raiva para fora. Mas a raiva, engolir também a raiva não é bom, né? Então, também é um tópico. Se eu não tô explodindo, mas estou implodindo, fico com aquilo, remoendo, isso também é um sinal de problema. E aí a análise, a terapia, né, ela é importante porque você consegue administrar justamente essa raiva. Você está com um profissional, você está falando sobre aquele tema e não precisa ser agressivo com o outro, com ninguém, com nada. Então, por isso, o papel fundamental da terapia. Ali você pode colocar tudo que você está sentindo de uma maneira... leve, não, leve não, né? A raiva nunca é leve, mas para um profissional em que você pode falar que ele está sendo drivado por esse profissional, né? Então, sim, é um ambiente seguro, onde eu posso colocar de fato as minhas emoções, eu poder falar sobre o que eu estou sentindo, mas vai além disso, dessa questão de eu colocar para alguém. Vai também de eu aprender a como fazer isso num outro ambiente, né? Então, na psicoterapia, a gente ensina estratégias, técnicas para que a pessoa possa conseguir colocar a raiva para fora de uma forma que seja construtiva, pró-social. E tem livros, né, falando o que desencadeia uma raiva no corpo do ser humano, né? Até muitas questões assim, a raiva desenvolve doença no fluxo gástrico, né? Ou questão de enxaqueca. Tem inúmeros estudos problemas com relação a cardíacos. Muito. Então, isso tem que ter um ponto de atenção. E ela sempre tem um gatilho. E você tem que observar esse gatilho também, né? É isso mesmo. É importante. Quando alguém tem explosões muito intensas, né, vamos entrar nesse tema, gritos, agressividades, quebra de objetos, humilhações até também, como diferenciar esse episódio isolado de um padrão de comportamento que pode indicar algo muito mais sério? Tá. Isso tem a ver com trauma também? Eu já entrando até em outro tema? Pode também ser um sintoma, né? Pessoas que passam por trauma numa etapa da vida podem estar repetindo esse trauma e acaba agindo agressivamente. Mas uma questão isolada, como o próprio nome diz, é um comportamento mais raro. Mesmo quem não tem problemas com o controle da raiva, pode explodir em determinada situação, né? Então, isso é uma questão isolada. Agora, um padrão de comportamento é quando a gente vê a pessoa funcionando geralmente daquela forma, diante de, como você falou, existem gatilhos para a raiva, né? Então, situações de frustração, situações de desrespeito, de contrariedade, de injustiça, normalmente são as situações gatilhos para que a gente sinta raiva. Quando eu passo por essas situações e tenho normalmente um padrão de funcionar, uma forma de funcionar que é mais impulsiva, que é colocar aquilo para fora, que sai de um jeito mais desajeitado, então eu tô falando de um padrão que merece atenção. Ora, isso aconteceu uma vez porque de repente naquele momento de vida eu estava mais estressado e não consegui me segurar, mas é bem eventual. Então, são situações Mas depende naturais. também, né? Porque, assim, por exemplo, nunca aconteceu pontual, mas algo grave, né? Então, também tem esse tema. Porque você explodir, gritar ou quebrar um objeto, ok. Agora, à medida que você parte para agressão com outra pessoa, ou um animal, ou coisa assim, aí mesmo sendo um episódio, já gera um ponto de atenção grande, não? Gera um ponto de atenção.
né, de atenção para eu poder entender o que está acontecendo, por que eu agi dessa forma se eu não tenho esse padrão de funcionamento, né? Até para a pessoa poder cuidar. De repente, ela está, de fato, vivendo um momento muito estressante, né? Ela está com uma série de situações na vida que ela não está conseguindo lidar direito e aí a raiva sai dessa maneira. Então, exige, sim, um ponto de atenção, né? Mas não necessariamente isso vai desencadear um padrão de funcionamento explosivo. Hoje a gente estava até falando agora há pouco, muitas pessoas podem imaginar que existe um padrão homem e mulher. O homem é mais agressivo, o homem é mais violento. E a gente, infelizmente, a gente está se deparando com uma situação contra a violência à mulher. Então, assim, existe isso. Eu sei que no passado, a gente estava conversando sobre isso, o homem violento, o homem muito mais demonstrando a raiva do que a mulher, até porque a mulher, por questões de gerações, segurava muito o sentimento. Hoje, você vê isso clinicamente, homem e mulher? Ou isso está muito à sociedade, à cultura? Como é que você vê isso daí hoje? Hoje. De fato, a gente vem de um padrão, né, cultural, onde os gêneros eram bem estabelecidos como um homem deveria se comportar e como a mulher deveria se comportar. E a raiva era como uma emoção masculina. Masculina, né? exato. Então, mostrava força, mostra que o homem é homem, né? E já a raiva para a mulher era o oposto. Mostra é louca. Ela, a mulher é louca. É louca, não é feminina, né? Então, a gente vem desse padrão, né, cultural. Mas as coisas têm se modificado, né? Hoje as mulheres, a gente tá brigando por isso e tá tudo bem, porque não existe o que é de homem e o que é de mulher. Então as mulheres estão ocupando papéis, posições que antes eram tidas como masculinas, né? E estão vivenciando muito mais, talvez, estresse também, né, na vida. Porque elas acabaram assumindo a vida profissional junto, mantêm a vida dentro de casa e a maternidade e tudo mais. Então, a carga ficou enorme. E com isso vem o emocional, raiva, né? E se ela não aprendeu como lidar com aquilo, isso também leva a uma explosão. Então, o que a gente tem visto que hoje as mulheres procuram muito mais tratamento para a raiva, né? Para essa raiva descontrolada. O homem não, né? Geralmente existe mais a procura da mulher. O homem, até ele admitir que ele precisa de uma ajuda, ainda é mais difícil? Você enxerga isso? De forma geral, no consultório, mulheres costumam procurar mais ajuda do que homem. Mas para o problema específico da raiva, a gente via mais homem procurando ajuda do que mulher, né? Mas hoje a gente vê que mulheres estão procurando ajuda para a raiva mais do que era antes. Então, a coisa tá bem parecida hoje, né? Tá meio a meio. Mas isso é notório por conta realmente, a mulher tem um papel diferente hoje, né? A atribuição do trabalho financeiramente, a cobrança de você desempenhar um papel mãe e profissional. Então, tudo isso vem uma carga e a inteligência emocional, ela fica muitas vezes abalada. Então, naturalmente, a mulher hoje fica um pouco mais explosiva e fora também as fases da vida que nós passamos, né? Quando você é mais jovem, você tem a TPM, a famosa TPM, e aí tem a questão hormonal. E quando você vai passando o tempo, você tem também a menopausa que gera aquele... Vamos colocar de uma maneira assim, um desequilíbrio emocional e vem a raiva junto. Então, a mulher, ela tem essa coisa de uma montanha-russa da raiva durante a vida dela, né? Porque ela tem essa montanha-russa hormonal. E os hormônios mexem com as emoções. Então, não é só sobre a raiva, mas é sobre como eu sei ou não sei regular essas emoções. E se eu não sei regular exatamente as minhas emoções, elas podem sair desse jeito. Às vezes, não é nem só sobre raiva, mas... A raiva é como se fosse uma emoção que ela é mais validada na nossa sociedade. Ela é menos feia de se sentir, né? É como se eu demonstro tristeza, isso parece fracasso. Então, muitas vezes, eu posso até estar com outras emoções, mas é a raiva que se apresenta, porque parece que isso me gera um pouco mais de força. De poder. Faz sentido, é verdade. Às vezes você se manifestar de uma maneira, como você colocou, triste, alguma coisa assim, é fragilidade. A raiva, ela às vezes demonstra um nível diferente. Pelo menos eu me defendo. Eu tô aqui, tô me defendendo, eu sei o que eu tô fazendo, então ela tem essa conotação também.
que engana, né? E que engana, Engana. porque mostra aí por trás um sentimento que, se não dosado, toma uma proporção Sim. muito E que no ruim. fim das contas, depois a pessoa vai se sentir fraca porque não consegue controlar isso que acontece, né? Exato. Ainda bem que tem ajuda profissionais e tem que buscar essa ajuda à medida que você percebe que tá algo saindo do controle. Sim. E ainda bem também que, além de profissional, existe medicamentos que possam ajudar também, Sim. né? Lógico que o ideal é você fazer terapia, fazer algo que te dê prazer, alguma coisa assim, para controlar isso. Mas temos recursos. Sim, Temos muitos recursos. né? E as pessoas às vezes ainda resistem a isso, infelizmente, né? Vamos lá. Muitas pessoas se perguntam de onde vem essa dificuldade de lidar com a raiva. E existe relação entre a forma como aprendemos a lidar com essas emoções na infância, os ambientes que crescemos e esses comportamentos explosivos na vida adulta? Acho que está muito conectado à vida que você leva, criação dos pais, a forma que você é educado. Muito. Ninguém nasce sabendo administrar, controlar, regular as emoções. Então, isso é um fato. A gente nasce sentindo emoções, mas não sabe o que fazer com elas. Então, vamos aprender isso, eu falo, na escola da vida, né? O ambiente que a gente vai crescer, então a família, a escola, é esse ambiente todo que vai ser a nossa escola. Agora, claro, né, se não tenho só a escola, eu também tenho um aluno, né? Então, eu nasço, né, as pessoas nascem com uma propensão, com uma tendência, que é um temperamento. Às vezes É isso que eu ia perguntar, já vem de fábrica. vem também. alguma coisa de fábrica. Aham. Um temperamento, às vezes ele tá ali dentro, né, ou um pouco mais calmo, pacífico, ou no outro lado, que é um temperamento mais reativo, mais raivoso. Então, mesmo que eu nasça aqui com esse temperamento mais reativo, mas eu tive uma boa escola, eu vou saber controlar essa raiva, né? Agora, se eu não tive uma boa escola que me ensinou o que fazer com isso, eu terei problemas. E o pior, às vezes não é que eu tive uma escola que não me ensinou direito, uma escola que, na verdade, validou aquele meu comportamento. Vai potencializar. Aquilo foi dito como, é assim, isso que funciona, é assim que a gente tem que agir. Potencialize, e aí na vida... E dentro de casa também, né? E dentro de casa, eu costumo dizer assim, a criança é uma esponja, né? Ela absorve tudo dos pais. Então, se você tem algum comportamento violento e tudo mais, nitidamente você vai levar isso para sua vida. Se você não perceber e tratar, você vai levar isso para os seus filhos e assim Sem querer. Sem querer. Sem ter a noção do que você está sentindo. Mas é o que aprendeu, né? É o que a referência. Exato, é a referência. Então, isso é um olhar que as pessoas precisam ter desde que nasce, como a gente falou. Vem de fábrica, mas vem os inputs externos. Sim. Então, é uma junção dessas duas coisas, né? E esse tema é difícil você identificar o limite disso. Né? É muito complicado. Hoje o bullying parece que tem aquela raiva que vem já desde criança. E como que você lida com isso? A família, né? É um tema muito, por isso que eu falei, eu acho que vale a pena um segundo episódio aí, vamos falar, né? Você estuda e trata o transtorno explosivo intermitente. O que exatamente caracteriza esse transtorno? E o que acontece com a pessoa durante essas explosões de raiva? Tá. O transtorno explosivo é um transtorno, uma dificuldade de controlar o impulso da raiva. Então, toda emoção, ela gera um impulso de ação. Então, se eu sinto raiva é como se eu não conseguisse pisar no freio quando eu sinto raiva. É como se o freio fosse falho. É essa dificuldade. E aí, por isso, acaba tendo explosões que podem ser verbais, físicas, atacar coisas, bater em objetos, né? De uma forma desproporcional. Então, esse é o transtorno explosivo, né? Essa dificuldade no controle do impulso. A pessoa que tem o transtorno explosivo, eu acho que isso é um ponto bem importante. Normalmente não, é uma pessoa que não é agressiva por natureza. Ela não é agressiva. Ela é uma pessoa raivosa. Então, a gente diferencia o que é a emoção e o que é o comportamento. Mas ela é ou está? Ela se comporta de forma agressiva quando sente raiva.
pela dificuldade de frear, mas ela não é agressiva. Então, ela não tem intenção de machucar, ela nunca tem intenção de agredir, ela não faz aquilo para obter qualquer tipo de poder de dominação. Ela age quando frustrada, quando contrariada, quando desrespeitada, que vem aquela raiva, né? Eles até falam que sobe aquilo, não consegue frear e aí sim age agressivamente. Por isso, eles se arrependem bastante. Imediatamente, muito pouco tempo depois de ter um episódio de explosão, vem um arrependimento, vem uma vergonha intensa, porque não é uma questão do caráter, né? Então, eles olham e veem que eles estão agindo de uma forma completamente diferente do valor deles. Então, Nossa, você falando, eu já vou imaginando algumas pessoas, comportamento de algumas pessoas, e é incrível, a gente estava falando sobre isso, né? A raiva é a ponta de um iceberg, porque a raiva pode vir com a maldade. Também tem isso, Tem. né? Vem a raiva e a maldade. E a raiva desse comportamento explosivo. Então, você tem que também fazer essa leitura. Você, como profissional, tem que fazer essa leitura da raiva sem a intenção. Depois vem a vergonha, vem todo esse sentimento ruim. E você pode, muitas vezes, se fechar com isso, não verbalizar, não externar, e aí você guarda para si, aí desencadeia uma série de doenças. Mas também tem aquela raiva da pessoa maldosa, daquela pessoa agressiva. Estádio de futebol, a gente vê muito disso. Às vezes uma coisa tão pequena e é o gatilho para você se transformar. Então também tem esse olhar, esse diagnóstico de ver. Raiva simplesmente da explosão, e a pessoa não é assim, e da maldade. muito. É uma diferença bem importante e que faz toda a diferença no tratamento. A gente pode estar falando de transtornos completamente diferentes, como a gente pode estar falando, às vezes, só de um desvio de caráter, né? Então, quando você começou até aqui a nossa conversa com relação à violência contra as mulheres, uma pessoa que tem o transtorno explosivo, ele pode ter uma atitude violenta contra a parceira, né? Mas ele faz isso de uma forma não intencional. Então, o que é importante a gente entender? Nem toda explosão de raiva é uma violência de gênero. E como nem toda violência de gênero também é só por uma falta de controle do impulso. Então, existe pessoas que se comportam intencionalmente, né, sendo violentas, agressivas, e outros que se comportam assim por uma falha na regulação da emoção. Então, se alguma coisinha ali fez com que a pessoa se sinta desrespeitada, ela pode agir de uma maneira agressiva. Nossa, por exemplo, é uma opinião que eu queria ouvir de você. Obviamente, eu acho que a tecnologia ajuda a disseminar alguns temas. Isso tem um lado bom e o lado ruim. Mas parece que a gente está enxergando essa violência do homem à mulher, contra a mulher, mais do que antes. Eu não sei se de repente tinha antes e a gente não tinha acesso a isso, não se falava muito, até por conta de geração. A mulher dependia muito financeiramente do homem, mas hoje se fala demais nisso. E às vezes até adolescentes e crianças. Qual a sua opinião sobre isso? O negócio vem tomando uma proporção, porque realmente está crescendo essa violência por conta desse mundo maluco, inteligência artificial, a tecnologia e tudo mais, ou porque antes não se falava? Eu acho que a violência ela vem crescendo de uma forma, por conta disso tudo. A gente está num mundo que vai pressionando cada vez mais, então isso vai inflamando todos nós. E nós vamos ficando com a paciência bem pequenininha, né? Então isso é um fato. Agora, a violência de gênero especificamente, eu não sei se ela vem crescendo ou se de fato antes isso era normalizado. As mulheres apanhavam, mas era normal. Era assim mesmo, porque elas agiram errado. Então, elas nem falavam sobre isso. Isso era tido como algo normal, tá tudo certo. Eu fiz errado, eu não fiz como eu deveria. E hoje a gente tem muito mais informação e estamos lutando contra isso, né? Então, isso está sendo falado. Só que aí a gente também tem o movimento oposto, né? Dos homens que também estão se sentindo perdidos com relação a isso. Puxa, as mulheres estão ganhando espaço. É verdade. E aí eles vêm com um movimento oposto, né? Com esses conteúdos de violência contra a mulher e tudo mais. E hoje a influência da rede social, da internet, deixa isso disseminado
de uma forma muito rápida e universal, né? É que também tem que ter esse olhar para o homem. Ele sempre se viu nesse lugar, nesse papel, e hoje tem esse novo papel da mulher, então ele também tem que administrar esse sentimento. É difícil isso também dentro de uma família. Óbvio, questões não de criação, como a gente falou, de violência, que já vem desde o início, mas dessa mudança do papel da mulher e do homem hoje na sociedade. Porque eles se sentem fragilizados e lembra, eles não sabem lidar com essa emoção, aí faz o quê? Age com raiva, né? Exato. Eu vou ter que finalizar, mas assim, de novo, fica o convite aqui para a gente conversar sobre esse tema, que é muito importante. Ô Ju, para quem convive com alguém que perde o controle com frequência, seja em relação amorosa ou familiar, profissional, que seja, como identificar esses sinais de alerta, buscar ajuda e também proteger a segurança emocional e tudo mais. Um sinal de alerta, uma frase muito comum que a gente costuma ouvir de pessoas que convivem com alguém que tem o TEI, né? Tô falando dessa raiva bem reativa. É como se estivesse vivendo num campo minado. Eu nunca sei quando pode haver um gatilho que vai fazer com que o meu pai, o meu irmão, o meu tio, enfim, exploda. Então a pessoa tem medo, fica sempre em estado de alerta, né? Os familiares. Porque, por exemplo, pode estar em férias. Tô em férias na Disney. De repente, alguém furar a fila do brinquedo. E aquilo pode gerar uma situação horrível de explosão que causa vergonha, estresse. E pode, inclusive, fazê-los com que eles tenham que sair do parque, por exemplo. Então, isso é um sinal de alerta. Se vocês têm receio, parece que está num campo minado, qualquer hora pode acontecer alguma coisa, né? Esse familiar deve estar sofrendo com essa questão da raiva descontrolada, né? A busca de ajuda, eu acho que ela começa com a informação. A gente estava falando a diferença entre o caráter e o que é de fato um problema, né? Um transtorno. Muitas vezes as pessoas demoram a buscar ajuda porque elas acham que elas são assim. Eu sou assim mesmo. Não é assim, você tem uma dificuldade, é assim por uma dificuldade no controle do impulso que tem tratamento. Então, buscar informações, e acho que é isso que a gente está fazendo, disseminar para que as pessoas saibam, né? E vai buscar essa ajuda, poder falar para o familiar, olha, dá uma lida aqui, ou veja essa entrevista, veja se você... Exato, né, conversar. E porque, como a gente falou, eu sou assim, não... Eu posso estar assim, eu nunca estive aqui, só que por conta de inúmeras situações, agora eu tô desse jeito. Ela age assim naquelas situações, não que ela é assim na vida, né? Exato. Inclusive, às vezes os pacientes falam, mas eu não sei o que acontece, eu sou uma pessoa boa, eu gosto das pessoas, eu me dou bem, mas de repente, é como fala, vira o Hulk. Vira. E a busca por segurança, que você disse, né? Quando uma pessoa que tem esse problema, está no modo explosivo, acho que nesse momento não faça nada. Se afaste, simplesmente só se afaste. Não tente corrigir, não tente consertar, não tente acalmá-la, porque é como se fosse jogar gasolina numa fogueira. O bicho vai pegar porque ela tá naquele modo. Espera o fogo baixar, espera a poeira baixar, para depois poder chegar com calma e dizer, olha, então, será que você está passando por essa dificuldade? Vamos buscar uma ajuda? Sempre esperar um momento certo para a conversa. Sim. Sai de cena, deixa realmente a poeira sentar e depois é mais fácil ter um diálogo e às vezes até a pessoa perceber que realmente precisa de ajuda. A gente brinca, porque às vezes o familiar querendo ajudar, ele fala, calma, nossa, isso é terrível para a pessoa quando tá naquele modo explosivo. Não fale calma para ela no modo explosivo. Ele só fala, eu tô calmo, vai gritar, né? E não, espera. E depois conversa. Tá ótimo, Ju, muito obrigada. Juliana, infelizmente a gente ainda vive em uma sociedade onde a violência emocional e física dentro das relações é muito comum. Mas conversas como essa ajudam a trazer consciência, entender que perder o controle da raiva não é normal e que existem caminhos de tratamento e mudança. Obrigada por trazer esse tema tão importante para a gente hoje. Se essa conversa fez sentido para você, compartilhe esse episódio. Informação também é uma forma de proteção. E se você vive ou conhece alguém que enfrenta situações de agressividade ou violência, procura ajuda por ser o primeiro passo para quebrar esse ciclo. Até o próximo Você Pode.